Olá, mais uma vez estamos aqui no Guia Tempo com Deus. O tema é aconselhando uns aos outros e hoje eu quero destacar a importância de conhecermos as influências decisivas do coração. Nós falamos no último devocional acerca do coração e a gente vai trabalhar ainda um pouco sobre ele. O texto que eu quero ler hoje está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O texto diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. No nosso coração, tanto eu quanto vocês, nós temos um plano ideal de vida, um plano ideal de vida perfeito. Ou seja, dentro desse plano, eu imagino uma vida onde eu não tenho doença, não tenho problemas, né? Tenho um bom trabalho, não tenho dificuldades, né? Consigo manter minha família, tenho uma esposa, tenho um marido, filhos, consigo viajar todo ano, tirar minhas férias, né? Em lugares especiais. Se a gente tem um plano de vida perfeito, muitas vezes nós somos movidos, né, para essa direção. A questão é que esse plano de vida perfeito não tem como se manter dentro da realidade de mundo que a gente vive. Nós vivemos em um mundo caído, né, sob o efeito do pecado, e a vida ela é uma mescla de momentos agradáveis, momentos desagradáveis. Ela é uma mescla de acertos e erros, de saúde e doença. Nós estamos aí caminhando bem e de repente surge a notícia de que estamos enfermos, ou surge algum tipo de conflito, algum tipo de problema. E é justamente nesse momento que o nosso coração se choca com a realidade e começa então a se frustrar, a se decepcionar, a se queixar, a murmurar, a se amargurar, a invejar, a se irar, né? E aí todas as verdades, né, descritas por Paulo em Gálatas 5 acerca da obra da carne começam a se revelar na nossa vida. Às vezes nem se exterioriza nas nossas ações, mas são pensamentos pecaminosos que desagradam a Deus, né, carnais, que passam pela nossa mente. Diante desses conflitos, diante desse choque de realidade, o nosso coração entra em instabilidade. Por quê? Porque o nosso coração ele não é passivo, ele está em contínua transição, em contínuo contato com o mundo ao seu redor. Ele está em contínua interação com o mundo ao nosso redor. E aí, dentro dos nossos planos ideais, ou dos planos ideais do nosso coração enganoso, nós vamos nos frustrar, desanimar e vamos ter que lidar com a realidade. E às vezes essa realidade é dura, nos confronta, nos desanima, nos desgasta. Mas é nesse contexto de confusão, de dúvidas, de frustração, onde o inimigo trabalha, muitas vezes, para abalar a nossa confiança em Deus, para abalar a nossa adoração, para desviar o nosso coração da realidade da palavra de Deus, da realidade da existência de Deus, às vezes questionando como que um Deus bom, um Deus poderoso pode permitir que determinados eventos, determinadas circunstâncias ocorram na minha vida. E quando a gente pensa em aconselhamento mútuo, algumas vezes nós já precisamos falar com o pastor, com o irmão, e nós estávamos confusos, né, diante de tantos problemas e dificuldades. Assim como nós já tivemos que conversar com alguém tendo esse turbilhão, né, de sentimentos, de
de percepções, de tantas coisas que envolvem o coração, nós também temos que lidar com os nossos irmãos e com as pessoas ao nosso redor, também com seus turbilhões, né, de sentimentos, de dores, de angústias, de sofrimentos. Aí a questão é como auxiliar alguém que está com um coração confuso, desanimado e às vezes está sendo bombardeado por pensamentos do inimigo, por pensamentos do seu coração pecaminoso e direcionado por equívocos acerca de Deus, acerca da sua palavra, e muitas vezes se encontra confuso, desanimado, prestes a pecar ou prestes a desistir. Como então auxiliar pessoas que estão nessa condição? Quando nós estamos auxiliando pessoas dentro de um contexto de conflito, de dificuldade, de sofrimento, de angústia, nós precisamos ter ouvidos atentos, né? Ter um coração sensível para identificar questões decisivas para então auxiliar esses irmãos, essas pessoas ao nosso redor a enxergarem com mais clareza os dilemas do seu coração, enxergar com mais clareza os equívocos em seu coração em relação a Deus, em relação à palavra, para então serem auxiliados, orientados, consolados, direcionados por Deus e pela sua palavra. Então, vamos fazer aqui um resumo breve, né? Mas basicamente, todos os nossos problemas envolvem 3 questões elementares. Os nossos problemas muitas vezes geralmente envolvem outras pessoas. Os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos conflitos, geralmente envolvem questões de saúde. E muitas vezes também as nossas lutas e dificuldades envolvem as circunstâncias da vida. E a realidade é que a gente tem que começar a observar a vida como ela é. Pessoas ferem, pessoas curam. Eu firo pessoas, eu auxilio pessoas num processo de restauração. Nós somos essa mescla, né, de pessoas que em alguns momentos são legais e em alguns momentos são muito chatas. Em alguns momentos são leais e em alguns momentos são cruéis, né, com palavras, com ações. E quanto mais realistas nós formos, quanto mais racionais nós formos, melhor nós identificaremos, né, os problemas, os conflitos e separaremos uma coisa da outra até até conseguirmos então colocar como desmontar um quebra-cabeça e trabalhar cada detalhe isoladamente, o que nem sempre é fácil, né? Quando pensamos em outras pessoas, em nossos irmãos, nós temos que estar alertas para o fato de que conflitos podem surgir desses relacionamentos. Isso nos ajuda a nos prevenir, a nos preparar e a lidar biblicamente quando eles surgirem. Então, é orientar a nossa vida pela palavra. E a palavra não nos omite a realidade de que nós vamos sofrer e vamos passar por dificuldades nesse mundo. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus Cristo disse. Ele disse, os apóstolos falaram, né? Se perseguiram a Ele, também nos perseguirão. Então, nós devemos abraçar essa realidade da vida para então termos uma visão real, concreta, adequada, para então reagirmos de uma maneira agradável ao Senhor diante das dificuldades. Outra questão também que traz sofrimento e angústia é o fato de que o nosso corpo ele tem uma influência sobre o nosso coração. Por exemplo, eu alguns anos atrás passei por crise de ansiedade, né? Síndrome do pânico, e isso tudo foi algo que abalou tremendamente a minha mente, abalou tremendamente o meu coração. Então eu me vi ali jovem, né, com a pressão alta e
passando pela realidade que eu nunca imaginei, de não conseguir sair do meu quarto, não conseguir levantar da cama, porque eu sentia medo de passar mal, de me sentir mal novamente. Ou seja, o meu corpo, né, teve uma sensação de morte e o meu coração reagiu a isso com medo, ansiedade, questionando a Deus, não confiando no Senhor, e eu precisei então assumir uma postura ali de pecar, agradar a Deus ou pecar, confiar no Senhor ou me desesperar. Graças a Deus pela orientação da palavra, eu pude ter uma reação, orientação da palavra, aconselhamento bíblico, eu pude ter uma reação que trouxe equilíbrio para o meu coração e trouxe equilíbrio entre as minhas emoções e o meu corpo. Mas muitos de nós temos sofrido com doenças, né, a perda de entes queridos, de amigos, especialmente nessa pandemia. E essa é uma realidade da qual Deus não está alheio e que Deus não está distante ou ausente para ministrar seu amor, sua graça, sua misericórdia aos nossos corações. E é no aconselhamento e no pastoreio mútuo que nós vamos poder servir de bênção e canal do Senhor para auxiliar nossos irmãos em meio às dificuldades. Outra questão também é saber lidar com as circunstâncias adversas. Não tem jeito. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós não temos controle nenhum sobre as circunstâncias, sobre os eventos da vida, mas nós devemos confiar na soberania de Deus. Como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente consegue identificar, separar, distinguir os problemas, nós vamos conseguir criar uma escala de prioridade para tratar. Nós vamos conseguir atingir questões decisivas do coração. E assim nós vamos poder ministrar melhor a graça de Deus, a palavra de Deus na vida dos nossos irmãos. E aí eu quero te encorajar essa manhã a avaliar o seu coração. Se você está em um turbilhão de sentimentos e um turbilhão de sensações, não sabe o que fazer, eu quero dizer para você que nós sabemos através da palavra o que nós devemos fazer. Nós devemos buscar o Senhor e nós devemos confiar no trabalho do Senhor através da vida dos nossos irmãos, ministrando a graça dele aos nossos corações. E se você tem alguém próximo de você que está desesperado, passando por lutas, passando por dificuldades, vá lá com sabedoria de Deus, com orientação da palavra de Deus e ajude essa pessoa a discernir o seu próprio coração para que ela então possa reagir de uma maneira que agrade ao Senhor, que adore ao Senhor. Não devemos orbitar, devemos ter corações sensíveis, ouvidos atentos, mas devemos ser objetivos, precisos, racionais, porque a palavra nos dá toda a condição de identificar desígnios do coração através do aconselhamento bíblico e assim ministrar melhor a palavra e a graça de Deus. Que Deus te abençoe.